nos momentos de tristezas, porque ele sabia que sem a presença de Deus, nada ele poderia fazer. Sem a presença de Deus, de fato, ele já estaria morto. Mas enquanto houvesse ainda a misericórdia do Senhor sendo derramada, havia uma esperança. Mesmo quando ele passava por tribulações, por momentos de caos, mas ele clamava pela ajuda do Senhor. E às vezes nós passamos por momentos de tribulações, por momentos de angústias, momentos de tristezas. Como eu disse hoje, desabafamos com um, com o outro, nos sentimos até aliviados. Mas aquele que ergue do pó necessitado, aleluia, Jesus, aquele que levanta o abatido, é somente Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que derrama o renovo, aquele que restaura, aleluia, Jesus, é somente Ele. Não há outro, não há. É somente através da palavra dele. Podemos até procurar outros caminhos, podemos até querer nos enganar com boas falas, mas se não for a palavra, de nada adiantará. De nada, igreja. Porque o ânimo que é derramado hoje com a palavra de conforto, amanhã esse ânimo já foi embora. Porque a palavra de Deus, ela é permanente. Aleluia, Jesus. Ela não muda. Deus de maravilhas. Ela faz efeito hoje, ela faz efeito amanhã, ela faz efeito permanente em nossas vidas. Aleluia. Igreja, nós observamos que nós, quando estamos abatidos, entristecidos, angustiados, nós fazemos vários tipos de orações. Orações de súplica, orações de clamor, às vezes orações de murmuração, orações de soberba. Mas o quão difícil é fazer uma oração de humilhação, reconhecer o seu pecado e o seu erro e dizer ao Senhor: eu sou pobre e miserável, mas eis-me aqui com a minha alma como pó desta terra, clamando ao Senhor. Vivifica a minha vida, vivifica a minha alma, me traz um renovo, uma restauração, porque eu sei que eu preciso e sou dependente de Ti. Amado, se há, aleluias, uma pessoa na Bíblia qual dá gosto de se observar em suas declamações, em suas orações a Deus, era Davi. Porque ele se declarava para o Senhor de uma forma linda, de uma forma tremenda, mesmo com as suas falhas e com os seus defeitos, ele sempre se apegava a Deus. Nas suas tribulações ele sempre reconhecia. Às vezes tem crente que passa por tantas coisas, irmãos, e não reconhece como está a sua situação diante de Deus.
Não reconhece quando está no fundo do poço. Não reconhece quando está errando, quando está pecando. Não reconhece que é necessitado do Senhor. Quantas e quantas pessoas às vezes estão até bem, mas mortos em algumas áreas da vida. Estão bem, andando, caminhando, comendo, bebendo, vindo para a igreja, adorando, expressando, mas mortos na área conjugal. Às vezes mortos na área financeira. Às vezes mortos nas suas práticas espirituais, na sua conduta, mortos no seu caráter com Deus. Aleluia, Jesus. Nos encontramos às vezes de formas que andamos procurando a verdade da palavra, mas não queremos viver a verdade da palavra. Aleluias. Porque quando nós andamos na verdade da palavra, não é fácil. Temos que abrir mão de coisas. Temos que fazer renúncias. Temos que fazer sacrifícios. Aleluia, Jesus. Sacrifícios esse, igreja, de realmente dizer não à nossa vontade, dizer não à nossa carne, aos nossos desejos. São um dos sinais de que há mortes espirituais. E vamos levando a vida como se nada tivesse acontecendo, fingindo avivamento que não existe e dizendo que estamos bem perante o Senhor. Aleluias. Quantas e quantas vezes encontramos pessoas que não têm mais o brilho do Espírito Santo, mas não têm o reconhecimento de que perdeu esse brilho. Vive apagado durante anos dentro da casa de Deus. E o brilho não retorna, porque o arrependimento não vem. Vive uma vida fingida, atrelada somente àquilo a qual conseguimos ver com os olhos carnais. Quantas pessoas, igreja, já não têm mais a vivificação na oração? Quantas pessoas já perderam a intimidade com o Senhor? Um diálogo sincero não é uma oração bonita. É um diálogo sincero com Deus. Estou andando, estou comendo, estou falando, estou fazendo a obra, mas estou morto em oração. Porque às vezes faz uma oração para Deus, mas não é uma oração de qualidade. É uma oração de arrogância, é uma oração de soberba, sem ter humildade, sem ter humilhação. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia mesmo. E às vezes o renovo ele não vem. Aleluia. Justamente por falta, aleluia, da humilhação em nós, de botar a boca no pó e dizer: Senhor, eis-nos aqui.
Aleluia, Jesus. Como pecadores, como falhos, mas diante de Ti pedindo perdão, diante de Ti pedindo renovo, para que o Senhor me instrua segundo a Tua palavra. Aleluia, Jesus. Igreja, quantas e quantas vezes nos encontramos mortos por falta de busca da palavra do Senhor, que é a parte central do avivamento. Buscar a palavra, aprender da palavra e viver a palavra. Aleluia. Como já foi falado aqui hoje, o presbítero falou, sem a palavra não existe avivamento. Deus, aleluia. Existe apenas movimento. Existe apenas entusiasmo, mas não avivamento contínuo. Para que quando Deus nos chamar, eis-me aqui, Senhor, como soldado. Aleluia. Eis-me aqui, Deus, sem ter do que me envergonhar diante de Ti. Não é viver um avivamento hoje e amanhã não, mas é viver a verdade de Cristo todos os dias. Aleluia, Jesus. E nós vemos que quando estão mortos, sem ter o interesse de buscar isso aqui, a palavra do Senhor, às vezes peca por não conhecer a palavra de Deus e sabe que está pecando, e quando sabe, mesmo assim continua sem vontade de buscar o conhecimento verdadeiro, para que haja uma transformação. Aleluia, Jesus. Não há transformação sem que a palavra de Deus ela seja expressada. Não há transformação sem que a palavra de Deus ela seja estudada e vivida. Aleluia, Jesus. Às vezes queremos somente ouvir o pregador falar, queremos somente ouvir outras pessoas a dizer sobre a palavra do Senhor. Mas cada um de nós, igreja, temos a liberdade de abrir a palavra de Deus e procurar sermos instruídos por ela. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Todas as nossas situações, necessidades, está aqui a palavra do Senhor. E às vezes muitos correm atrás de um, correm atrás de outro. Vou atrás do profeta, vou atrás do pregador, vou atrás de quem ora por mim, mas não quer ser transformado pela palavra de Deus. Deus poderoso, aleluia. Como que Deus vai agir, igreja? Como que Deus vai transformar? Se às vezes não queremos viver a verdade de Cristo, que é a palavra dele. Escutamos, e quando escutamos pelo ouvido, sai pelo outro. Aleluia, Jesus. E ainda reclamamos. Quando tudo vai mal, reclamamos do Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo? As brechas que foi aberta por falta de conhecimento, as brechas que foi abertas por falta de prudência, as brechas que foram abertas
por falta de busca ao Senhor? Aleluia. Não estou dizendo, igreja, que todo mundo tem que ser sábio, saber demais, ou estudar naquela loucura de estudo e estudo. Não é isso. Mas para que Deus destrua a sua vida, é preciso você buscar na palavra do Senhor. Aleluia. É preciso você comer da palavra dele. O salmista dizia: Senhor, ensina-me os teus estatutos, para que eu ande nos teus caminhos. Aleluia, Jesus. Ensina-me. Porque errar, igreja, a gente erra, mas é preciso reconhecer o seu erro. Aleluia. É preciso se ter arrependimento para que tenhamos um avivamento. Aleluia. Deus de maravilhas. Quantas pessoas estão mortas, igrejas espirituais, que não sabem mais o que é um jejum ao Senhor. Sacrificar ali a sua carne para se consagrar a Deus. Para que Deus ele mata a nossa carne e alimenta o nosso espírito. Queremos viver uma vida de santidade com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Oh, aleluia, Deus. Queremos fazer a obra do Senhor, mas não queremos andar segundo a sua palavra. Porque fazer a obra do Senhor, igreja, nós até podemos fazer. Mas o que nós não podemos fazer é andar fora da verdade de Cristo. É andar fora da palavra dele. Senão nós viramos apenas corpos ambulantes, que sobe, que desce, que vai de um lado para o outro. Porque a palavra de Deus, ela é para ser vivida. Nós pecamos, nós falhamos, mas a cada dia a palavra de Deus, ela diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Porque aquele que é sujo, a tendência é se sujar mais. Santificação, igreja. Santificação, como foi louvado aqui hoje. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, ela vem através do cumprir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Igreja, o que adianta hoje nós estarmos vivendo com Deus? Hoje eu estou ótimo, mas se amanhã me acontecer alguma situação no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na igreja, eu não quero nem saber. Eu parto para aquilo que for do meu achar, do meu querer, do meu impulso, do meu momento.
trazer o avivamento. E quando eu estiver passando por alguma situação de dificuldade, ó Deus, eu não quero conta contigo. Primeiro eu vou me restaurar, eu vou me restabelecer, como se nós estivéssemos nos colocando no lugar de Deus, não é verdade? Primeiro eu vou me restaurar, eu vou me restabelecer, primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se nós fôssemos Deus e pudéssemos fazer alguma coisa sem Ele. E aí depois que eu estiver bem, eu volto. E muitos não têm a oportunidade de voltar. Muitos não têm uma segunda chance. Não é porque primeiro eu quero me consertar, primeiro eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fazer isso, fazer aquilo. E aí depois eu volto para a presença. E se não houver mais tempo? Sabe o que era lindo de Davi? Porque mesmo ele errando, mesmo ele pecando, oh aleluia, mas ele estava ali, clamando ao Senhor, aleluia, Jesus. Ele estava ali aos pés de Deus, aleluia. Ele estava ali com o seu coração aquebrantado, contrito para o Senhor, aleluia. Igreja, às vezes nós somos tão ignorantes na presença de Deus. Nós somos tão ignorantes que acabamos, aleluias, rejeitando ao Senhor para querer fazer as coisas da nossa forma e da nossa maneira, sem seguir os seus estatutos, a sua palavra. E aí nós achamos que depois que nós resolvemos o problema, a situação, agora sim eu estou pronto. Não é assim, igreja. Deus, Ele chama realmente aos pecadores. Ele chama realmente aqueles que estão no erro. Aleluias. A viver a verdade da palavra dEle. A ter uma mudança, uma transformação através dEle. Não há mudança, não há transformação sem Deus. Não há. Nós até podemos tentar. Mas quem é que nos fortalece? É o Senhor. Quem é que cuida de nós? É o Senhor. Quem é que nos abençoa, que nos tira da tribulação, da tempestade? É o Senhor. Aleluia. E Deus, Ele quer derramar um avivamento no seu povo, mas é um avivamento verdadeiro, não é um avivamento passageiro, é um avivamento contínuo. Aleluia, porque nós precisamos, igreja, nós necessitamos de estar constantes, aleluia, em comunhão com Deus, de estar constantes na obra de Deus, de estar constantes na presença dEle. Aleluia, Jesus. Nós vemos que mesmo em meio a tantos empecilhos que Davi ele teve durante toda a sua vida, ele não desistia de buscar a Deus. E às vezes nós, com um probleminha, até mesmo
inútil, vamos dizer assim, um problema que para nós é como se fosse um oceano e para Deus é apenas uma gotinha de água. Um problema a qual Deus ele pode resolver no estalar de dedo. Aí nós já queremos fazer tudo aquilo que nós fazíamos no passado. Nós já queremos pegar tudo aquilo a qual já foi jogado fora. E o Senhor, Ele quer conserto com a igreja dele. Ele quer conserto de mente, conserto de alma. Aleluia. Ele quer, igreja, que nós nos prostramos em humilhação, de boca no pó, para que venhamos viver uma renovação espiritual, um renovo. Porque o renovo, ele não é somente quando nós estamos balançando o nosso corpo, sentindo a presença de Deus. O renovo, ele é quando nós praticamos a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aí sim as nossas vidas são renovadas. Porque quando é um renovo apenas de sentir a presença no ambiente espiritual de Cristo, quando nós saímos da igreja, o renovo ficou lá dentro da igreja. Mas quando nós estamos na palavra, há renovo, há transformação, há avivamento, e nós estamos de pé, firmes na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele tem o poder através da sua palavra de nos manter firmes, de pé, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Foi o que Deus, ele colocava ao meu coração a transmitir à igreja nesta noite. Aleluia, Jesus. E eu creio, igreja, que foi o Espírito Santo de Deus que preparou esta pregação, porque hoje eu pedi a Deus para que Ele preparasse toda a pregação. Confesso aos irmãos que eu não tive um tempo hoje para sentar e estudar, não estou dizendo meditar, estudar a palavra de Deus. Eu apenas meditei, entreguei nas mãos do Senhor e pedi para que Ele preparasse toda a pregação. Aleluia. Nem todas as vezes que eu subo aqui no altar, igreja, eu sei o que o Senhor, ele vai revelar à sua igreja. No meio da pregação, Ele vai revelando aquilo que Ele quer falar comigo e com você. Eu sei o versículo que eu vou falar, o que eu vou expressar. Mas quem comanda a pregação, quem dá aí a caminhada, o sentido é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então que nós possamos tomar posse desta palavra, em nome de Jesus. Que eu possa tomar posse, que você possa tomar posse nesta noite, para que tenhamos um verdadeiro avivamento em nossas vidas. Eu pedi ao Senhor um avivamento. O Senhor me aviva na oração, porque eu preciso. Me aviva, Senhor, na busca pela Tua palavra, porque eu preciso de buscar ainda mais. Porque mesmo diante das minhas limitações, mas eu sei que eu posso fazer mais, no sentido de buscar o Senhor. Me aviva, Senhor, do jejum, mesmo que hoje eu não estou podendo, mas eu já estou orando para quando futuramente eu puder me consagrar ao Senhor. Porque tudo nós precisamos de pedir ajuda a Deus, Cristo. Não somos super-homens e nem super-mulheres. Nós somos necessitados dele. Aleluia, Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.